Sangue não deveria parecer óleo de motor derramado no chão. Mas sob as luzes fluorescentes piscantes e frias do armazém, era exatamente assim que parecia. Vitor Reio não exigia muito na sua linha de trabalho. Lealdade. Silêncio. Um livro-caixa sem borrões. Mas quando seus homens arrastaram Sade para dentro, jogando-a sobre o concreto como se fosse uma mala velha descartada na calçada, algo no mundo meticulosamente ordenado de Vitor se partiu por dentro. Ele havia dado uma ordem simples. Tragam ela para mim. Ele não tinha mandado quebrá-la. E agora alguém iria sangrar. A fumaça de charuto pairava no ar abafado do escritório, grossa e acre, impregnando cada canto da sala. Vitor estava sentado atrás de uma mesa de mogno recuperado, um copo pesado de bourbon suando sobre uma pilha de manifestos de embarque. Ele odiava aquele armazém. O cheiro era de ferrugem, terra úmida e décadas de decisões erradas. Mas era necessário. Separação entre o sagrado e o profano. Seu pai costumava dizer: você não traz a sujeira dos cais para dentro das torres reluzentes da cidade. Vitor olhou para o relógio. 2h15 da manhã. Sade Bennett estava atrasada. Sade não era uma rival. Não era uma assassina. Era uma jovem de 24 anos que restaurava obras de arte, e que teve o azar monumental e devastador de ser irmã mais nova de Arthur Bennett. Arthur havia sido um contador de nível médio na empresa de Vitor. Arthur também tinha estado roubando da caixa. Quando Arthur levou uma bala no negócio ruim lá em Miami 2 semanas antes, um pendrive muito específico e muito criptografado desapareceu junto com ele. A equipe de Vitor rastreou o rastro digital diretamente até o modesto apartamento de Sade, no bairro das Confecções. Vitor não ligava para a garota. Ele queria o pendrive. Ligue para Leon de novo, Vitor murmurou, sem levantar os olhos da papelada. Do outro lado da sala, um homem corpulento chamado Paul estava encostado no batente da porta. Paul resmungou, tirando um celular descartável do bolso. Está chamando. Leon disse que tinha localizado ela num diner na 4ª Avenida, há 1 hora. Ela tentou correr para o metrô. Vitor finalmente levantou a cabeça. Seus traços eram afiados, esculpidos pelo estresse e por uma vida sem sono genuíno. Ele tinha um tipo de beleza cínica, um rosto duro, olhos frios, uma mandíbula que carregava tensão permanente, como um arco sempre retesado. Eu disse explicitamente para Leon manter a discrição. Sem cenas, sem pânico. Pega ela, pega o pendrive, traz para mim. Leon conhece o protocolo, chefe. Vitor não estava convencido. Ele não confiava em Leon. Leon era um instrumento contundente, um martelo procurando um prego. Mas era também o único suficientemente perto para interceptar Sade antes que ela entrasse em pânico e entregasse o pendrive para os federais, achando que aquilo ia comprar proteção para ela. Proteção era um mito. Naquela cidade só existia poder e as pessoas esmagadas embaixo dele. A pesada porta metálica no fim do corredor guinchou nas dobradiças. Passos ecoaram no concreto. Botas pesadas, o som abafado de alguém sendo arrastado. Vitor se levantou. Abotoou o paletó de terno, um reflexo de controle. Preparou o rosto, aplanando-o até formar a máscara em branco e impenetrável que havia transformado o nome Reio num terror sussurrado no submundo. Ele ia pedir o pendrive. Ia oferecer a ela uma quantia de dinheiro para sair do estado e esquecer que já tivera um irmão. Seria uma transação limpa. A porta do escritório se abriu de repente. Leon entrou primeiro. O peito estufado respirando pesado. Parecia um homem esperando uma medalha. Atrás dele 2 outros capangas, Mick e um garoto que Vitor conhecia apenas pelo apelido de Dentes, arrastavam uma figura pequena e mole entre eles. Conseguimos ela, Leon anunciou com um sorriso nauseantemente orgulhoso abrindo o rosto. Deu um trabalhão, senhor Reio. A garota briga que nem gato. Tentou morder o Mick. Eles pararam no centro da sala. Mick e o garoto soltaram Sade. Sade desabou no chão. Ela não se segurou na queda. Simplesmente caiu, pesada e sem vida, contra o concreto implacável. Vitor congelou. O ar no quarto pareceu desaparecer. O zumbido baixo do gerador lá fora se afastou, substituído por um silêncio vibrante nos ouvidos de Vitor. Ele saiu de trás da mesa, seus sapatos engraxados silenciosos nas tábuas do assoalho. Olhou para baixo. Sade usava um suéter amarelo desbotado. Estava rasgado na gola. A lã manchada de escuro úmido. O cabelo castanho estava colado ao lado do rosto pelo sangue que secava. Mas foi o rosto dela que fez o coração de Vitor parar, e depois recomeçar num ritmo violento e errático.
O olho esquerdo de Sade estava inchado e fechado, a pele ao redor, uma paisagem horrível de roxo e vermelho raivoso. O lábio estava partido, ainda vazando um fio constante de escarlate pelo queixo. Uma marca escura e cruel já se formava na mandíbula pálida dela, com o formato e o tamanho exatos da mão de um homem grande. Sade estava consciente, mas por pouco. O olho bom oscilava, olhando para o pó nos sapatos de Vitor. Ela soltou uma respiração rasa e trêmula, enrolando os joelhos contra o peito num gesto desesperado e instintivo de proteger as costelas. Ela parecia um pássaro quebrado. Vitor sentiu algo se romper. Não foi uma ruptura metafórica. Foi uma sensação física, um estalo sombrio na base do crânio. O monstro frio e calculista que governava a cidade evaporou, substituído por algo primitivo, algo terrivelmente descontrolado. O quê? Disse Vitor, sua voz caindo até um sussurro que raspava como lixa. O que é isso? Leon riu, completamente cego ao perigo vibrante que emanava do seu chefe. Como eu disse, ela correu. Tivemos que contê-la. Ela não entregava a bolsa, então fomos obrigados a apertar um pouco, sabe? Para ela entender a gravidade da situação. Um pouquinho. Um pouquinho, Vitor repetiu as palavras. Ele olhou fixamente para a marca de mão no queixo de Sade. Ela luta que nem rato acuado, Mick acrescentou, esfregando o próprio antebraço. O pendrive está no bolso do casaco dela. A gente verificou. Vitor lentamente levantou o olhar da mulher quebrada no chão para os 3 homens de pé sobre ela. Seus olhos estavam mortos, opacos e negros. O cinismo que normalmente o protegia da feiura do seu mundo havia se incinerado, deixando apenas uma raiva branca e cegante no lugar. Ele não havia sentido aquilo em 10 anos. Não desde quando assistiu sua própria mãe sangrar no chão da cozinha. Eu disse, falou Vitor, sua voz mal audível sobre o rugido nos próprios ouvidos. Para trazerem ela para mim. E aqui está ela. Leon sorriu. Era a última vez que Leon sorriria. A violência é normalmente barulhenta. É gritaria, caos, móveis tombando. Mas a violência que explodiu naquele escritório foi sufocantemente silenciosa. Vitor se moveu. Ele não telegrafou o golpe. Simplesmente cruzou os 2 metros que o separavam de Leon e acertou o punho diretamente no centro da garganta do homem maior. A cartilagem trincou. Os olhos de Leon saltaram da órbita. O sorriso orgulhoso desapareceu, substituído por um gorgolejo úmido e desesperado. Leon levou as mãos ao pescoço, cambaleando para trás, os joelhos cedendo instantaneamente. Mick e dentes congelaram, seus cérebros não conseguindo processar a súbita mudança na realidade. O chefe não batia nos próprios homens. O chefe era um homem de negócios. O chefe delegava. Vitor não estava delegando naquela noite. Enquanto Leon caía no chão, arranhando a própria traqueia esmagada, Vitor girou. Ele agarrou o copo pesado de bourbon da mesa. Num único movimento fluido, o arremessou diretamente na lateral da cabeça de Mick. O copo se despedaçou, uísque e sangue espirrando na parede de blocos de concreto. Mick caiu como uma árvore derrubada, inconsciente antes de tocar o chão. Dentes deu um passo para trás, levantando as mãos em terror puro. Chefe, espera, quem colocou as mãos nela? Vitor exigiu. Sua voz não era mais um sussurro. Era um rosnado gutural que sacudiu a poeira das vigas. Seus nós dos dedos estavam sangrando, cortados pelo vidro, mas ele não sentia nada. Foi Leon, o garoto gritou, recuando até o batente da porta. Leon bateu nela. Ela arranhou ele e ele simplesmente perdeu o controle. Juro por Deus, Sr. Reio, eu não toquei nela. Vitor fitou o garoto, o peito ofegante, a gravata torta. Olhou para as próprias mãos ensanguentadas e trêmulas. Respirou fundo, forçando o animal a voltar para a gaiola. O estrago estava feito. O ponto estava marcado. Tirem eles da minha frente, Vitor ordenou, sem olhar para o garoto. Se Leon sobreviver, diga que está excomungado. Se ele colocar os pés nessa cidade de novo, eu arranco a pele dele. Arrastem eles daqui. Dentes não hesitou. Choramingando, ele agarrou Mick pela gola e o arrastou para o corredor, deixando Leon sufocando e chiando no chão. Paul, o guarda que havia assistido tudo da porta com estupefação, entrou rapidamente e carregou Leon ofegante pelos braços, arrastando-o para fora. A porta fechou com um clique suave. O silêncio voltou espesso e pesado. Vitor ficou sozinho no centro da sala. A adrenalina estava recuando, deixando uma dor fria e vazia no peito. Ele voltou a atenção para o chão. Sade não havia se movido. Estava enrolada, a respiração entrelaçada num ritmo úmido e doloroso. Vitor se ajoelhou. Arruinou um par de calças de terno de $1000 no concreto sujo, mas não se importou.
Hesitou, as mãos manchadas de sangue pairando desajeitadamente sobre o corpo estremecendo dela. Ele havia ordenado mortes. Havia destruído negócios. Jamais havia confortado ninguém. Não sabia como. Sade, ele disse em voz baixa. O nome soou estranho na sua língua. Até então ela havia sido apenas uma alavanca, um alvo. Sade se contraiu violentamente ao som da voz dele, enrolando-se ainda mais para dentro de si mesma, soltando um gemido pequeno e partido que pareceu uma faca girando nas entranhas de Vitor. Não, ela murmurou, a voz rouca e arrastada. Por favor, não me bata de novo. Eu dou para você. Só para. Uma vergonha quente e tóxica inundou as veias de Vitor. Ele era o monstro nas sombras. Era ele o motivo de ela estar ali, sangrando no chão de um armazém. Seus homens haviam feito aquilo, o que significava que ele havia feito aquilo. Eu não vou te bater, disse Vitor. Ele alcançou devagar o bolso do paletó e tirou um lenço de linho branco e limpo. Vou te tirar daqui. Ele estendeu a mão, seus movimentos dolorosamente lentos, e pressionou suavemente o linho contra o lábio partido de Sade. Sade engasgou, o olho bom se abrindo de pânico. Ela tentou recuar rastejando, mas as costelas machucadas protestaram e ela desabou com um grito agudo de dor. Calma, Vitor sussurrou, a voz inteiramente desprovida de seu comando gelado habitual. Olha para mim, Sade. Ela piscou através das lágrimas e do sangue, o olhar aterrorizado finalmente se fixando no rosto dele. Ela viu os ângulos afiados, a intensidade escura nos olhos. Mas ela também viu o medo. O pânico absoluto sem verniz, de um homem que percebeu que havia empurrado o mundo longe demais. Quem é você? Ela sussurrou. Sou o homem que vai consertar isso, Vitor respondeu. Sem esperar permissão, ele deslizou um braço sob os joelhos dela e o outro por trás dos ombros. Se firmou e se levantou, erguendo-a nos braços sem esforço. Ela era tão leve, leve demais. Sade soltou um pequeno gemido de dor, a cabeça tombando contra o peito dele. Ela cheirava a chuva, sabão barato de baunilha e cobre. Vitor caminhou pela mesa, ignorando os manifestos espalhados e o sangue se acumulando no chão. Chutou a porta do escritório com o pé e avançou pelo corredor. Seus homens alinhavam as paredes, em posição de sentido, com os olhos arregalados de choque. Nenhum deles falou. Nenhum deles respirou. Eles assistiram o chefe implacável e intocável carregando uma garota quebrada e sangrando para fora do armazém como se ela fosse feita de vidro soprado. Paul, Vitor gritou quando chegou à saída. Manda trazer o carro e liga para o Dr. Adams. Diz para ele nos encontrar na cobertura. Se ele não estiver lá em 20 minutos, eu inteiro ele. Pode deixar. Vitor saiu para o ar fresco e úmido da noite. As luzes da cidade borravam contra o céu escuro. Sade estremeceu nos seus braços, os dedos se enrolando fracamente na lapela do seu terno arruinado. Ele apertou o abraço, entrando na SUV que esperava do lado de fora. Ele havia a trazido para o seu inferno. Agora, Deus o ajudasse, ele teria que encontrar uma forma de tirá-la de lá. A chuva açoitava as janelas do piso ou teto do elevador privativo, borrando o espalhamento de neon da cidade em traços de cor sangrante. Vitor estava rígido segurando Sade. Ela estava inconsciente de novo, a cabeça encaixada sob o queixo dele. Não pesava quase nada. O silêncio na caixa de vidro era absoluto, exceto pelo arrasto úmido e ritmado da respiração dela. Cada exalação soava como papel rasgando. Ele olhava para frente para o próprio reflexo no vidro escurecido. Não reconhecia o homem que o encarava de volta. O homem no vidro tinha sangue espalhado pela camisa social cara, a gravata descartada em algum lugar no banco traseiro da SUV, os olhos ocos de uma súbita e violenta mudança na realidade. Vitor Reio era um homem de sistemas, causa e efeito, transação e cobrança. Não havia protocolo para aquilo. O elevador emitiu um som suave e agradável, um som que zombava da brutalidade da noite, e as portas deslizaram para abrir a cobertura. Era um espaço imenso de ardósia fria, aço escovado e paredes brancas absolutas, um monumento ao isolamento. Vitor contornou a área principal de estar, carregando-a pelo corredor largo até a suíte de hóspedes. Chutou a porta fechando-a atrás de si e deitou Sade delicadamente no centro da cama. Os lençóis eram imaculados, algodão egípcio de alto fio. Em segundos, uma mancha escura e lamacenta de terra e sangue começou a florir embaixo da cabeça dela. Vitor não ligou. Recuou, as mãos penduradas inutilmente ao lado do corpo. Senhor Reio. Vitor se virou. O Dr. Adams estava na soleira da porta, uma bolsa médica de couro preto segurada firmemente nas mãos.
Era um homem calvo na casa dos 50, normalmente inabalável. Ele havia remendado mais buracos de bala e feridas de faca do que um médico de combate. Mas quando seus olhos passaram das mãos encharcadas de sangue de Vítor para a mulher espancada na cama, o verniz profissional racha. "Conserte ela", disse Vítor. Sua voz estava inteiramente desprovida de inflexão. Era um som aterrorizante. O Dr. Adams engoliu em seco, assentido. Foi até a cama, acendendo o abajur pesado de latão ao lado da cama. A luz intensa caiu sobre o rosto de Sadie, realçando o inchaço grotesco do olho e a marca de mão escura e raivosa na mandíbula. O médico aciou pelos dentes. "Quem fez isso?" Adams murmurou, calçando luvas de látex. "Homens mortos", Vítor respondeu. Ele não saiu do quarto. Recuou para o canto sombrio perto da janela, afundando na poltrona pesada de couro. E assistiu. Assistiu enquanto o médico cortava delicadamente o suéter amarelo arruinado. Assistiu enquanto Adams limpava meticulosamente o lábio partido, o arranhão irregular ao longo da clavícula, as marcas roxas e profundas maculando as costelas dela. Cada vez que ela gemia no sono, cada vez que se contraía ao sentir o iodo, um músculo na mandíbula de Vítor pulsava. "Duas costelas fissuradas", o Dr. Adams disse em voz baixa, enfaixando o torso dela com precisão de especialista. "Leve concussão. O osso orbital não está fraturado, milagrosamente, mas o inchaço vai demorar dias para baixar. Ela vai sentir muita dor quando acordar. Dê algo para isso." "Vou dar. Estou iniciando um acesso venoso agora para fluidos e um analgésico suave. Ela está gravemente desidratada." Adams fez uma pausa, olhando por cima do ombro para o canto sombrio. "Ela não pode ser movida, Vítor. Não nas próximas 48 horas, pelo menos. Ela fica aqui." Adams levantou uma sobrancelha, mas teve sabedoria suficiente para não fazer perguntas. Terminou o trabalho em silêncio, guardando seus instrumentos, deixando alguns frascos de comprimidos na mesinha de cabeceira. "Volto amanhã à noite para checar a concussão. Mantenha-a acordada se ela despertar, só por alguns minutos de cada vez. Certifique-se de que ela sabe o próprio nome. Eu sei como funciona uma concussão, doutor." Adams assentiu formalmente. "Boa noite, Vítor." A porta fechou com um clique. A cobertura mergulhou num silêncio profundo e sufocante. Vítor ficou no escuro por muito tempo. Escutou o zumbido do climatizador e o gotejo artificial constante do saco de soro pendurado no suporte improvisado. O pendrive e a pequena peça metálica criptografada que havia iniciado tudo aquilo, estava sentado na bancada da cozinha. Paul havia tirado do bolso do casaco de Sadie antes de trazer o casaco para cima. Vítor tinha o que queria. O furto de Arthur Bennett estava resolvido. O livro-caixa estava limpo. Então por que ele ainda estava sentado naquela cadeira? Ele se levantou, caminhando lentamente até a beira da cama. Sob o brilho quente da luminária ao lado, Sadie parecia frágil, mas não inteiramente destruída. A forma feroz e desesperada com que ela havia se encolhido no armazém havia desaparecido, substituída pela flacidez pesada do sono induzido por remédio. Vítor estendeu a mão, os nós dos dedos roçando uma mecha de cabelo castanho que caíra sobre a bochecha não machucada. A mão estava tremendo. Ele a puxou bruscamente de volta, enojado com sua própria falta de controle. Ele era um predador. Predadores não cuidavam da própria presa de volta à saúde. Eles terminavam o trabalho. Mas enquanto olhava para o rosto pálido e espancado da restauradora de arte, Vítor reconheceu a verdade fundamental que havia fraturado seu mundo no armazém. Ela não era presa. Era um dano colateral. E pela primeira vez na sua vida meticulosamente orquestrada, Vítor Reis sentiu o peso esmagador e insuportável da culpa. Ele se afastou da cama, entrando no banheiro adjacente para finalmente lavar o sangue seco das mãos. Demorou muito tempo e muito sabão até a água correr limpa. A consciência não voltou a Sadie de uma vez. Ela entrou lentamente, arrastando o ar para cima através de camadas de névoa espessa e sufocante. A primeira coisa que registrou foi o cheiro. Não era o mofo úmido do seu prédio, nem o cheiro químico do seu estúdio de restauração. Era limpo, caro, uma mistura nítida de cedro e ozônio. A segunda coisa foi a dor. Ela a atingiu como um golpe físico no momento em que tentou respirar fundo. Uma agonia branca e ardente explodiu no peito, roubando o ar dos seus pulmões. Ela arfou, os olhos se abrindo instintivamente, arrependendo-se do movimento imediatamente quando uma pulsação nauseante explodiu atrás do olho esquerdo. Pescou contra o brilho da luz da manhã se infiltrando por uma fresta nas cortinas de carvão pesadas. O teto era impossivelmente alto. Os lençóis sobre ela eram pesados, suaves como água.
O pânico frio e afiado inundou suas veias. O armazém. A memória a atingiu com a força de um trem. Os homens esperando fora do seu apartamento. A luta no beco. A pressão sufocante nos braços. O homem com olhos mortos que bateu nela até o mundo virar de lado. E depois o chefe, o homem de terno que despedaçou um copo contra um crânio e a carregou para fora na chuva. Sadie se forçou a sentar. O quarto balançou perigosamente. Ela agarrou a beira do colchão, esperando a náusea passar. Olhou para baixo. Estava usando uma camiseta cinza grande demais que cheirava fracamente a um perfume caro. As costelas estavam bem enfaixadas. Um tubo fino ia da sua mão a um saco de soro vazio num suporte de metal. Ela arrancou a fita da mão e retirou a agulha, fazendo careta com a pontada afiada. Uma gota de sangue brotou brilhante e vermelha contra a pele pálida. Ela apagou com o polegar. Precisava sair. Precisava do casaco. Precisava do pendrive. Arthur havia lhe dito para guardá-lo. Se algo me acontecer, Sadie, entrega para a Polícia Federal. Não deixa eles ficarem com isso. É a sua única alavanca. Arthur era um idiota. Um idiota doce e ingênuo que achou que podia enganar o diabo. Ela jogou as pernas para fora da cama. Os pés descalços tocaram um tapete macio e frio. Ela se levantou, os joelhos cederam instantaneamente. Agarrou a mesinha de cabeceira, derrubando um pequeno frasco de comprimidos que repicou no chão. O barulho soou como um tiro no quarto silencioso. Ela prendeu a respiração. Esperou. Nada aconteceu. Cerrando os dentes contra a dor e irradiando das costelas, Sadie mancou em direção à pesada porta de carvalho. Não se preocupou em procurar uma arma. Naquele mundo, uma luminária ou uma tesoura não ia salvá-la. Ela precisava apenas de um telefone. Puxou a porta. A sala de estar da cobertura era enorme. Um estudo em brutalismo moderno. Janelas do piso ao teto ofereciam uma visão panorâmica vertiginosa da cidade, banhada na luz dura da manhã. E sentado numa ilha enorme de mármore preto, tomando café preto, estava o homem do armazém. Vitor Hale. Ele havia trocado o terno arruinado. Usava uma blusa de gola rolê escura e calça social, parecendo menos um chefe da máfia e mais um CEO de tecnologia esgotado. Ele não olhou quando a porta se abriu, mas sua voz carregou facilmente pelo quarto silencioso. Você não deveria estar andando. O Dr. Adams disse 48 horas. Sadie congelou a mão agarrando o batente da porta, o coração martelando contra as costelas machucadas num ritmo frenético e aterrorizado. Ela se forçou a ficar ereta, ignorando o grito dos músculos. Onde está o meu casaco? Ela perguntou. A voz era fraca, rouca, raspando contra a garganta seca. Vitor finalmente virou a cabeça. À luz do dia, seus traços eram ainda mais afiados, os olhos escuros profundamente sombreados pela exaustão. Ele a olhou, o olhar varrendo a camiseta grande demais, as bandagens, o mosaico horrível de hematomas no rosto dela. Uma contração sutil, quase imperceptível, passou pela sua expressão. Seu casaco estava inutilizável, disse Vitor com calma. Mandei jogar fora. O pendrive que estava no bolso está agora num cofre atrás de mim. O estômago de Sadie caiu. O chão pareceu distante demais. A alavanca havia sumido. Ela não era nada agora. Apenas uma ponta solta. Então ela respirou, a voz tremendo apesar de todos os seus esforços para mantê-la firme. O que acontece agora? Você conseguiu o que queria. Vai mandar alguém me arrastar para um armazém diferente. Vitor colocou a caneca de café na bancada. O clique da cerâmica contra o mármore foi nítido. Não. Então me deixa ir. Eu não sei de nada. Não sei o que tem no pendrive. Não sei nada das suas operações. Arthur só. Sadie parou. A realidade da situação, a finalidade aterrorizante dela, de repente caiu sobre ela como uma onda. Arthur havia lhe dado o pendrive 2 semanas antes. Não havia ligado desde então. Onde está o meu irmão? Vitor não desviou o olhar. Não ofereceu uma platitude ou uma mentira. Ficou perfeitamente quieto, absorvendo o peso da pergunta. Arthur está morto, disse Vitor, sua voz plana, desprovida de crueldade, mas completamente inflexível. Ele roubou de mim. Tentou vender meu livro-caixa para um grupo rival em Miami. Eles o mataram, esperando encontrar o pendrive no corpo. Não encontraram. Você estava com ele. Sadie o encarou. As palavras não faziam sentido. Arthur era contador. Jogava fantasy futebol e reclamava do colesterol. Ele não morria em Miami. Não lidava com monstros. Um som agudo e sem fôlego escapou da garganta dela. Não foi um soluço. Foi o som de uma fundação rachando. Os joelhos cederam por fim. Ela não caiu no chão.
Apenas deslizou lentamente pelo batente da porta até estar sentada no assoalho de madeira, os joelhos puxados contra o peito, encarando o chão fixamente. Vitor a observou. Ele já havia entregado notícias de morte antes. Normalmente havia gritos, choro, ameaças. Sadie simplesmente ficou ali sentada em silêncio, os últimos resquícios do seu mundo se despedaçando ao redor. Ele se levantou, cruzou o vasto cômodo até ficar a alguns passos dela. Não tentou tocá-la. Sabia que seria errado. Os homens que machucaram você ontem à noite, disse Vitor em voz baixa, nunca mais vão respirar ar livre. Não é assim que eu opero. Estou te pedindo desculpas, Sadie Bennett. Pelos meus homens. Não pelo seu irmão. Sadie levantou lentamente a cabeça. O olho bom se encontrou com o dele, e o que Vitor viu ali o fez parar de respirar. Não havia mais medo. O terror havia se apagado, substituído por uma devastação fria e vazia. Não me importo com suas desculpas, ela sussurrou, a voz arranhando o ar. Só quero ir para casa. Você não tem mais casa, disse Vitor com gentileza. As pessoas que mataram seu irmão estão procurando esse pendrive. Elas sabem quem você é. Se você sair por aquela porta, vai estar morta antes do anoitecer. Ele se agachou, trazendo-se ao nível dos olhos dela. Você vai ficar aqui, comigo. Não como prisioneira. Como fantasma. No que diz respeito à cidade, você desapareceu na noite em que Arthur morreu. A dor não é uma explosão súbita. É uma sufocação lenta e metódica. Sadie não gritou. Não bateu ou atirou coisas no vidro reforçado. Simplesmente puxou os joelhos ainda mais para perto do peito, enterrando o rosto na camiseta grande de Vitor. O silêncio que se seguiu era mais pesado do que a porta de carvalho sólida em que ela se apoiava. Pressionava nela, espremendo o ar que restava dos seus pulmões machucados. Arthur estava morto. Seu irmão tolo, ambicioso e eternamente otimista, que havia prometido a ela que fazia apenas contabilidade para uma empresa de logística legítima. Ele havia mentido. Havia roubado. E havia pago com a vida, deixando-a para limpar o sangue. Vitor ficou agachado diante dela. Não ofereceu uma platitude. Não alcançou para dar um tapinha no ombro. Ele entendia a anatomia de uma realidade estilhaçada melhor do que qualquer pessoa. Em vez disso, ficou de pé, as juntas estalando suavemente no quarto quieto. Vou mandar o Paul trazer comida, disse Vitor, seu tom conversacional como se discutissem o tempo em vez da prisão indefinida dela. Você não come há pelo menos 2 dias. Seu corpo precisa de combustível para reparar o dano nos tecidos. Sadie não respondeu. Manteve a cabeça baixa, a respiração rasa e irregular. Vitor foi até a bancada da cozinha, pegou um celular elegante e preto. Pressionou um único botão, murmurou um pedido de ovos mexidos e torrada seca e desligou. Encostou no balcão de mármore, cruzou os braços e a observou. Tinha 1 milhão de coisas a fazer. O grupo de Miami, liderado por um pragmático e implacável chamado Carver, perceberia que seus sicários haviam falhado em garantir o pendrive. Estariam enviando mais homens. Vitor precisava mobilizar seus tenentes, trancar os portos e se preparar para uma guerra que não havia pretendido começar. Mas ele não conseguia sair da cobertura. 20 minutos depois, o elevador privativo emitiu um bip. Paul saiu, carregando uma bandeja de prata. Manteve os olhos cuidadosamente desviados da figura pequena e quebrada encostada no batente da porta. Depositou a bandeja na bancada, assentiu firmemente para Vitor e desapareceu de volta no elevador. Vitor pegou um prato e um copo de água. Foi de volta até Sadie e os colocou no chão ao lado dela. Come. Não estou com fome, ela sussurrou para os próprios joelhos. Fome é irrelevante. É mecânica. Você come ou definha. Não vou assistir você definhar. Sadie finalmente levantou a cabeça. O inchaço ao redor do olho esquerdo havia se instalado num roxo profundo e feio, fazendo-a parecer sobrevivente de um acidente de carro. O olho bom, porém, estava afiado. A devastação ainda estava lá, mas uma centelha de ódio absoluto e sem adulteração havia acendido embaixo dela. Você o matou, ela afirmou. Não era uma pergunta. Os homens de Carver o mataram em Miami, Vitor corrigiu-o com calma. Eu não tive mão na morte dele. Ele trabalhava para você. Ele morreu por causa do seu mundo. Se eu não tivesse o empregado, ele teria encontrado outro mafioso para roubar, Vitor cortou. Sua voz não estava com raiva. Apenas impossivelmente fria. Seu irmão era um ladrão, Sadie. Um ladrão descuidado. Ele procurou o submundo porque queria o dinheiro, mas não respeitava as regras. O mundo não tolera turistas. Ele os devora. A crueldade crua da verdade a atingiu como uma segunda surra. Ela queria argumentar.
Queria defender a memória de Arthur, mas o pendrive no cofre de Victor era prova inegável. Arthur havia apostado com as vidas dos dois. Sadie olhou para o prato de ovos. O estômago deu uma revirada violenta, dolorosa e vazia. O instinto de sobreviver, primitivo e profundamente enraizado, se acendeu contra o desespero. Devagar, com as mãos trêmulas, ela pegou o garfo. Victor assistiu-a dar a primeira garfada. Ela mastigou mecanicamente, engolindo como se os ovos fossem feitos de cinza. Mas ela comeu. Por que você liga? Ela perguntou, a voz rouca, raspando o garfo contra a porcelana. Você tem o pendrive. Tenho o que queria. Eu sou um risco. Por que não simplesmente me entrega para esse carveiro e acaba com isso? Victor desviou o olhar, seus olhos derivando para o horizonte imponente além do vidro. A chuva ainda cuspinhava contra as janelas. Uma manhã cinzenta e miserável. Porque disse Victor em voz baixa, meus homens colocaram as mãos em você. Eles cruzaram uma linha no meu nome. Isso faz de você minha responsabilidade. Não quero ser sua responsabilidade. Quero voltar para o meu estúdio. Seu estúdio foi revirado pelos homens de Carver 3 horas atrás, disse Victor. Ele se virou de volta para ela, os olhos escuros se fechando nos dela. Eles arrancaram as paredes até os tijolos. Quebraram todo o seu equipamento. Se você tivesse estado lá, estaria em pedaços agora. Victor se aproximou, dominando o campo de visão dela. Você está ficando aqui, Sadie. Não como prisioneira, como um fantasma. Sadie depositou o garfo. A comida virou chumbo no estômago. A finalidade absoluta na voz dele a aterrizou mais do que qualquer violência no armazém. Ele não estava ameaçando. Estava declarando um fato. Sua vida, os dias tranquilos restaurando pinturas a óleo, o pequeno apartamento cheirando a água raiz, as ligações irritantes de Arthur, havia desaparecido. Apagada. Por quanto tempo? Ela perguntou, a voz quebrada. Até eu cortar a cabeça da serpente em Miami, respondeu Victor. Até estar seguro. Ele virou de costas e foi embora, deixando-a sentada no chão com o prato meio comido. Ele recuou para o escritório no fundo do corredor, a porta pesada fechando atrás dele com um clique. Sadie ficou sozinha na vasta sala de estar estéril. Olhou para as bandagens ao redor da mão, para os hematomas cobrindo a pele. Havia sobrevivido à noite, mas à medida que encarava a cidade implacável, percebeu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Estava trancada numa torre com o diabo. E a pior parte era que ele era o único que a mantinha viva. Asterisco 4 dias se transformaram num único, marcados apenas pela mudança de luz através do piso de ardósia, e pelo desvanecimento agonizantemente lento do roxo para o amarelo na pele de Sadie. A cobertura era uma gaiola dourada, silenciosa e perfeitamente climatizada. O Dr. Adams aparecia toda tarde, verificava os sinais vitais dela, apontava uma luzinha nos olhos, e ia embora sem dizer mais de uma dúzia de palavras. Paul ficava de guarda do lado de fora do banco de elevadores. Mantimentos apareciam na geladeira. Roupas novas de alta qualidade, suéteres macios de cachemira, roupas de estar em seda, coisas que Sadie jamais poderia ter comprado, eram colocadas silenciosamente no closet por mãos invisíveis. Ela raramente via Victor. Ele era um fantasma na própria casa. Saía antes dela acordar, voltando muito depois de ela ter recuado para a suíte de hóspedes. Às vezes ela acordava no meio da noite, movida pela dor latejante nas costelas, e via um fio de luz escorrendo do escritório particular dele. Ouvia o ronco baixo da voz dele ao telefone, falando em tons cortantes e perigosos. Ele estava administrando uma guerra. Sadie passava os dias andando de um lado para outro. Assim que a dor mais aguda no peito havia se atenuado num latejo surdo e controlável, a claustrofobia se instalou. Ela era uma mulher acostumada a trabalhar com as mãos, acostumada a raspar meticulosamente décadas de sujeira para revelar a beleza embaixo. Ali não havia nada para consertar. A cobertura era agradavelmente impecável. Na tarde do 5º dia, ela encontrou a biblioteca. Ficava escondida atrás da sala de jantar formal, um contraste marcante com o brutalismo moderno do restante do apartamento. Prateleiras de nogueira escura se estendiam até o teto, cheias de volumes encadernados em couro. O ar cheirava a papel velho e couro. Parecia quente. Parecia humano. Mas o que atraiu o olhar de Sadie não foram os livros. Foi a pintura pendurada sobre a lareira apagada. Era uma paisagem do final do século XIX, um seascape sombrio e tempestuoso. Uma peça bela, crua e violenta, capturando o navio sendo espatifado contra rochas pontiagudas. Mas enquanto Sadie se aproximava, o olho profissional captou a falha trágica.
Uma camada grossa e desastrada de verniz havia sido aplicada décadas atrás, amarelando céus turbulentos e cinzas num verde doentio e amarelado. Alguém havia tentado limpar um canto e estragado, deixando uma queimadura química no canvas que arruinava a profundidade das ondas. Está destruída. Sadie se virou de golpe, as costelas gritando de protesto, mas ela as ignorou. Victor estava na soleira da porta. Parecia exausto. A gravata solta, o primeiro botão da camisa desfeito, e as olheiras falando de noite seguida sem dormir. Segurava um copo de líquido âmbar na mão direita. Comprei no leilão há 5 anos, disse Victor, entrando completamente no cômodo. O corretor me disse que era uma obra-prima perdida. Eu só achei que se parecia exatamente com o que eu sentia por dentro. Sadie engoliu em seco, o coração fazendo o familiar bater frenético. Mesmo cansado, ele irradiava uma autoridade gravitacional opressiva. Eles mentiram para você ou eram incompetentes, disse ela. O artista original usou um ligante de resina específico. Quem tentou limpar usou um solvente à base de álcool. Derreteram a camada superior de tinta. É uma tragédia, honestamente. Victor se aproximou, ficando ao lado dela. Estava perto o suficiente para ela sentir o bourbon e o cheiro distinto de cedro e chuva. Ela enrijeceu instintivamente, se preparando. Mas ele não olhou para ela. Apenas fitou a pintura. Pode ser consertada. Ele perguntou. Sadie olhou de volta para o canvas. Levaria meses. Um trabalho meticuloso e agonizante sob o microscópio, usando um bisturi para remover o verniz queimado milímetro por milímetro sem tocar no pigmento original. E mesmo assim, a cicatriz sempre estará lá. Não se pode desqueimar um canvas. Você só pode estabilizá-lo para que a deterioração não se espalhe. Uma avaliação pragmática. Victor tomou um gole lento da bebida. Você é muito boa no que faz, Sadie. Era. Ela corrigiu com amargura. Até que o seu mundo queimou meu estúdio. O silêncio na biblioteca se espessou. Victor virou a cabeça, finalmente olhando para baixo para ela. O inchaço no rosto havia reduzido drasticamente, revelando a estrutura óssea afiada e delicada por baixo. O corte no lábio era uma linha fina e cor-de-rosa. Ela estava se curando, mas a postura defensiva e guardada que mantinha os braços cruzados sobre o peito, olhos duros e desconfiados, mostrava que as feridas internas ainda sangravam livremente. Recebi notícias de Miami há 1 hora, disse Victor, mudando de assunto com a brusquidão chocante de um homem que não lidava com emoções. A respiração de Sadie prendeu. Carver está escalando. Ele atacou um dos meus armazéns no Brooklyn esta manhã. Incendiou até as cinzas. Está tentando me atrair, tentando forçar uma negociação sobre o pendrive. Entrega para ele, Sadie implorou, a frustração borbulhando. Só entrega e deixa isso acabar. Por que você se importa com um livro-caixa? Você tem milhões de dólares. Um pedaço de metal vale uma guerra. Não se trata de dinheiro, Sadie. Victor explodiu, um relâmpago de raiva genuína rompendo o exterior gelado. Se trata de precedente. No meu mundo, se você ceder ao tubarão quando ele circula, se eu entregar esse pendrive para Carver, estou dizendo para cada grupo de Chicago até aqui que Victor Hale pode ser extorquido. Estou dizendo que eles podem matar meus contadores, torturar mulheres inocentes nos meus armazéns, e ganhar uma recompensa por isso. Ele se aproximou, dominando o campo de visão dela. Sadie manteve o terreno, recusando-se a recuar, embora o pulso martelasse selvagemente na garganta. Se eu mostrar fraqueza, disse Victor, a voz caindo para uma frequência vibratória perigosa, estou morto. E se eu estiver morto, a ordem de proteção que coloquei em você desaparece. Os homens de Carver vão te encontrar, e eles não serão tão gentis quanto Leon foi. O nome a atingiu como um golpe físico. Ela se contraiu, a memória do armazém rugindo de volta com clareza nauseante. Victor viu a contração. Viu a cor drena do rosto dela. Parou-se amaldiçoando silenciosamente. Colocou o copo numa mesa de canto próxima com um estalo nítido. Tenho que sair da cidade, ele anunciou, passando uma mão pelo cabelo escuro. Tenho que encontrar as famílias em Nova Jersey para solidificar as alianças. Vou ficar fora por 2 dias. Pânico, irracional e rápido, a apanhou. Ela o odiava. Ele era um monstro. Mas era o seu monstro. Era a única coisa entre ela e os homens que haviam assassinado o irmão dela. Você está me deixando aqui? Ela perguntou, odiando o ligeiro tremor na própria voz. Paul vai permanecer do lado de fora da porta. Mais 2 homens estarão no lobby e outro no elevador de serviço. O vidro é a prova de balas. As portas são de aço reforçado. Ninguém entra. Victor a olhou, os olhos escuros varrendo o rosto dela, procurando algo que não conseguia nomear.
Você está segura aqui, Sade. Prometo. As suas promessas são escritas em sangue, Senhor Reio, ela sussurrou. A mandíbula de Vitor se contraiu. Sim, são. E eu derramei sangue suficiente recentemente para garantir que o seu não seja o próximo. Ele virou os calcanhares e saiu da biblioteca, deixando-a sozinha com a pintura arruinada e um vazio aterrorizante por dentro. Asterisco amanhã chegou com uma luz amarelada e doentia escorregando pela fresta nas pesadas cortinas de carvão. Sade não havia dormido. Passou as horas andando ao comprimento da suíte de hóspedes, os pés descalços silenciosos contra o assoalho frio, a mente um carrossel giratório de cenários de pior caso. Vitor havia partido. A cobertura parecia impossivelmente vazia sem a sua gravidade sufocante sustentando o espaço. Mas não se sentia segura. Parecia um túmulo esperando ser selado. Precisava fazer algo com as mãos. O tempo ocioso era um veneno que deixava a dor por Arthur rastejar pela garganta e sufocá-la. Por volta do meio-dia, ela se aventurou até a cozinha imponente. Contornou a máquina de expresso de ponta e a geladeira meticulosamente abastecida, se ajoelhando para vasculhar os armários sob a pia. Entre os produtos de limpeza orgânicos, encontrou um pequeno frasco de aguarrás mineral de qualidade alta e um rolo de papel toalha resistente. Pegou alguns cotonetes do banheiro de hóspedes e carregou seu kit improvisado para a biblioteca. O ceascape arruinado pendurava sobre a lareira, seus céus amarelados pela queimadura química zombando dela. Sade puxou uma cadeira de couro pesada até a repisa e subiu, fazendo careta quando as costelas fissuradas protestaram com o esticão. Ela não tinha suas lupas. Não tinha seus bisturis. Tinha apenas um cotonete, um solvente forte, e uma necessidade desesperada de consertar algo quebrado. Ela mergulhou o cotonete nos aguarrais minerais, retirou o excesso, e selecionou um pequeníssimo canto discreto da água escura na parte inferior do canvas. Aplicou o cotonete, rolando-o suavemente sobre o verniz endurecido. O foco estreitou o mundo. O medo recuou, substituído pelo ritmo meditativo familiar de pressão e liberação. Ela assistiu o algodão virar um amarelo opaco e lamacento. O solvente era agressivo demais. Iria raspar o óleo original se deixado por mais de alguns segundos. Rapidamente o neutralizou com uma toalha seca. Embaixo da mancha, 1 milímetro de índigo profundo e vibrante espreitou pela sujeira. Uma cor genuína e não corrompida. Um clique mecânico cortante ecoou pela cobertura. Sade congelou o cotonete parado a 1 centímetro do canvas. O zumbido baixo e constante do ar-condicionado central morreu instantaneamente. As luzes embutidas suaves acima das prateleiras piscaram e se apagaram. A cobertura mergulhou num silêncio pesado e antinatural. Ela pulou da cadeira, ignorando o espeto agudo de dor no peito, e recuou para o canto mais escuro da biblioteca. Vitor havia prometido que ela estava segura. Ele tinha homens no lobby. Tinha Paul do lado de fora da porta. Uma batida pesada vibrou pelo assoalho, vinda da direção do elevador privativo. Depois uma voz. Limpa o corredor. Arromba a fechadura. Não era Paul. A voz era áspera, tranquila, ecoando ligeiramente na vastidão da sala de estar. Os homens de Carver. Eles não haviam atacado o lobby. Haviam contornado completamente a grade de segurança, provavelmente escalando o andaime adjacente do prédio ao lado e cruzando até o terraço. O coração de Sade bateu contra as costelas como um pássaro preso. Ela olhou ao redor procurando uma arma. Um abridor de cartas de latão na mesa. Um cinzeiro pesado de vidro. Inúteis contra homens que carregavam armas automáticas como se fossem maletas. Passos se aproximavam da biblioteca. Botas pesadas no assoalho de madeira. Ela se achatou contra o lambri de nogueira atrás da porta aberta, prendendo a respiração até os pulmões arderem. Os dedos se fecharam ao redor do pequeno frasco de aguarrás. Uma sombra caiu sobre o limiar. Um homem entrou na biblioteca. Usava equipamento tático escuro, uma pistola com silenciador apertada firmemente na mão direita. Varreu o cômodo, o cano da arma traçando as sombras. Ele não olhou atrás da porta. Foi em direção à lareira, as botas esmagando os cotonetes que ela havia largado no tapete. Biblioteca está vazia, o homem chamou por cima do ombro. Verifica os quartos. Acha a garota. Carver quer ela respirando, mas não disse que precisava estar andando. O homem virou para sair. Ao girar, o cotovelo bateu na porta pesada de carvalho, empurrando-a de volta sobre as dobradiças. A porta balançou para trás, prendendo Sade contra a estante de livros. O homem parou. Olhou para a fresta entre as dobradiças. Sade não pensou. O instinto, cru e violento, sequestrou o sistema nervoso dela.
Enquanto o homem empurrava a porta completamente para abrir e levantava a pistola, ela jogou o frasco aberto de aguarrás direto no rosto dele. O homem soltou um grito úmido e gutural, largando a arma para arranhar os olhos em chamas. Sadie mergulhou para o chão, se arrastando para além das pernas que debatiam. Ela agarrou o pesado abridor de cartas de latão da mesa e disparou para o corredor. Ei! Outra voz gritou da cozinha. Ela não olhou para trás. Correu em direção ao único lugar na cobertura que oferecia alguma ilusão de segurança, o escritório de Victor. Jogou o peso contra a pesada porta de mogno, escorregando para dentro e bateu-a fechando, girando a trava. Era uma barreira patética. Eles iriam atirar na fechadura em segundos. Ela recuou da porta, o peito ofegante, o abridor de cartas preso nas mãos escorregadias e trêmulas. Olhou ao redor do escritório fracamente iluminado. Atrás da mesa de Victor, uma seção do lambril estava levemente entreaberta. Um quarto seguro. Paul devia tê-lo aberto, antes de ser neutralizado. Punhos pesados começaram a socar a porta do escritório. A madeira lascou ao redor do batente. Sadie mergulhou atrás da mesa, se espremeu pela abertura estreita no lambril, e fechou a pesada porta de aço atrás de si. O mecanismo de travamento se acionou com um baque definitivo e pesado. A escuridão total e sufocante a engoliu. O tempo perdeu todo o significado dentro da caixa de aço. Sadie ficou sentada no chão frio, os joelhos puxados para o peito, o abridor de cartas de latão cravando-se na palma. O quarto de pânico era completamente escuro e cheirava fracamente a cobre e ar viciado. Pela primeira hora, ela ouviu os sons abafados e aterrorizantes da destruição vazando pelo metal espesso a tiros, vidro estilhaçado, objetos pesados sendo derrubados. Os homens de Carver estavam arrasando a cobertura procurando por ela. Então o barulho parou. Ela esperou no escuro. Escutou o zumbido fantasma nos próprios ouvidos, o próprio batimento cardíaco alto e errático. Eles foram embora. Estavam esperando do outro lado da porta. As horas passaram arrastando. A sede raspava a garganta, mas ela não ousou se mover. Não abriria aquela porta. Teriam que cortá-la para baixo. Um clique metálico alto vibrou pelo chão. Sadie se atirou para trás até a espinha bater na parede do fundo. Os tumblers pesados da fechadura do quarto seguro começaram a girar. Clique, clique, clique. A pesada porta de aço rangeu ao abrir. Uma luz clara e intensa inundou o pequeno espaço, cegando o ar. Ela fechou os olhos com força, levantando o abridor de cartas com uma mão trêmula, se preparando para golpear quem quer que entrasse. Baixa isso, Sadie. A voz era áspera, exausta e mal reconhecível, mas não era um dos homens de Carver. Ela forçou os olhos a se abrir. Victor estava na soleira da porta. Parecia completamente destruído. A jaqueta de terno escura havia desaparecido. A camisa social branca estava rasgada no ombro, encharcada numa mancha enorme de carmesim fluorescente. O rosto estava pálido, manchado de graxa e fuligem, e ele estava apoiado pesadamente no batente da porta apenas para se manter de pé. Não parecia um chefe da máfia. Parecia uma baixa. Sadie abaixou o abridor de cartas. A adrenalina escorreu dela de golpe, deixando os membros fracos e trêmulos. Ela engatinhou para frente, piscando contra a luz do escritório destruído. A cobertura havia sido dizimada. Buracos de bala mastigavam o drywall. A mesa pesada de mogno estava virada. Papéis espalhados como neve. Eles foram. Ela sussurrou. Estão mortos, Victor corrigiu secamente. Ele se empurrou do batente balançando perigosamente. Paul eliminou 2 deles. Eu peguei o resto. Você voltou. Recebi o chamado de que o perímetro foi rompido. Ele deu um passo lento e agonizante em direção ao sofá de couro contra a parede do fundo e desabou nele. Inclinou a cabeça para trás, fechando os olhos, um assobio agudo de dor escapando dos dentes cerrados. Tranca a porta do escritório, depois pega a mochila preta na gaveta inferior do arquivo. Sadie não argumentou. A realidade aterrorizante era que Victor Reio sangrando no sofá era, naquele momento, a única coisa que a mantinha viva. Ela trancou a porta lascada, recuperou a bolsa de lona pesada e a arrastou até ele. Era um kit de trauma, o torniquetes, gases, suturas, analgésicos fortes. Onde está o Dr. Adams? Ela perguntou, abrindo o zíper da bolsa. Adams foi comprometido. Carver o pagou para dar os códigos de segurança do elevador de serviço. Victor abriu os olhos. Estavam completamente negros, desprovidos de luz. Eu lidei com ele antes de subir. Uma arrepiada fria percorreu a espinha de Sadie. Ela entendeu exatamente o que lidei com ele significava. Preciso que você tire a camisa, disse Victor, a respiração rasa. Peguei um estilhaço.
Passou pela carne do ombro, mas não atingiu a artéria. Precisa ser tamponada e suturada. Sadie o encarou horrorizada. Não sou médica. Restauro pinturas. Carne é só um canvas, Sadie. Enfie a agulha. Despeje o iodo. Se você não estancar o sangramento, eu desmaio. Se eu desmaiar, não temos plano de fuga, e a equipe secundária de Carver nos encontra aqui de manhã. Ele não estava manipulando. Estava declarando a matemática crua e brutal da situação. Sadie engoliu o pânico. Assentiu uma vez. Ela pegou uma tesoura de trauma da bolsa e cortou o tecido arruinado e encharcado de sangue da camisa dele, puxando-o para trás. A ferida era feia, um buraco rasgado e irregular logo abaixo da clavícula, vazando um fluxo constante de sangue escuro. Ela encharcou uma compressa de gases em iodo. Isso vai arder. Faz isso. Ela pressionou a compressa encharcada de iodo diretamente na ferida. O corpo inteiro de Victor ficou rígido. A mandíbula se fechou, os músculos do pescoço se destacando como cabos de aço, mas ele não fez um som. Apenas fitou o teto, a respiração chegando em solavancos rudes e medidos. As mãos de Sadie estavam trêmulas, mas enquanto ela pegava a agulha cirúrgica e o fio preto espesso, a restauradora dentro dela assumiu o comando. Ela havia passado milhares de horas suturando meticulosamente canvas rasgados, reparando danos com precisão absoluta. Ela bloqueou o foco nas bordas rasgadas da pele dele. A reunião em Nova Jersey, ela disse em voz baixa, tentando distraí-lo enquanto empurrava a agulha pelas camadas resistentes da pele. Deu errado. Carver montou uma emboscada. Victor resmungou, os olhos se fechando enquanto ela puxava o fio com força. Ele não queria uma negociação. Queria-o fora da cidade para que seus homens pudessem vir aqui buscar você. Ele sabe que você é a chave para o pendrive. Eu nem sei a senha do pendrive. Ele não liga. Vai te torturar até conseguir ou te matar tentando. Victor soltou uma respiração longa e lenta enquanto ela amarrava a primeira sutura. Abriu os olhos, olhando para baixo para ela. Ela estava coberta de poeira do quarto seguro, o rosto ainda machucado, se inclinando sobre ele com as mãos manchadas de sangue. Ela não estava chorando. Não estava despedaçando. Você jogou solvente na cara de um mercenário, Victor murmurou, o mais leve traço de divertimento sombrio na voz exausta. Ele ia me atirar. Sadie começou a segunda sutura. A mandíbula firme. Você me disse que eu estava segura. Você mentiu. Eu calculei mal. Não vou cometer esse erro de novo. Você não vai ter a chance, ela disse, cortando o fio e tamponando a ferida com gases limpas. Vamos embora. Victor assistiu a colar o curativo pesado, sentindo o puxão apertado e ardente das suturas. Ele havia trazido essa mulher para o seu mundo à força. Havia despedaçado a vida dela. Mas ela estava ali, as mãos manchadas com o sangue dele costurando de volta. O livro-caixa entre eles não estava mais limpo. Era um nó embaralhado e emaranhado de dívida e sobrevivência. Sim, Victor concordou em voz baixa, o olhar preso no rosto dela. Vamos. A perda de sangue deixou Victor pesado. Ele se apoiou na mesa de mogno enquanto se forçava a sair do sofá de couro. As suturas prenderam numa picada afiada e mordente contra a clavícula, mas o quarto girou num arco lento e nauseante. Sadie não recuou. Ela deslizou o ombro sob o braço bom dele, tomando uma fração do peso. Era uma ideia terrível. Ela estava machucada, com costelas fissuradas, e ele era um homem que facilmente a superava em mais de 30 quilos. Mas ela ficou firme, apegada na cintura dele surpreendentemente inflexível. O cofre, Sadie exigiu, a voz tensa com o esforço de sustentá-lo. Abre. Victor pescou através do gris invadindo a visão. Assentiu, se soltou do apoio dela, e cambaleou em direção ao painel oculto atrás da mesa. Digitou um código de 6 dígitos. O scanner biométrico era inútil com os dedos escorregadios de sangue. A pesada porta de aço saltou para abrir. Ele contornou pilhas de títulos ao portador e passaportes de emergência, pegando apenas 2 coisas, uma Glock 19 preto fosco e um pequeno pendrive prata. Ele jogou o pendrive para Sadie. Ela o aparou desajeitadamente contra o peito. Guarda com você, disse Victor, a voz um sussurro seco. É sua apólice de seguro agora. Sadie encarou o metal frio na palma da mão. A coisa que havia matado Arthur. A coisa que havia destruído a sua vida tranquila. Ela o deslizou para o bolso da frente da calça, o peso inteiramente desproporcional ao tamanho físico. Eles se moveram. A cobertura era um cemitério de vidro quebrado e drywall estilhaçado. Eles passaram por cima do corpo de um homem com equipamento tático perto da cozinha. Sadie manteve os olhos fixos na nuca de Victor,
recusando-se a olhar para o sangue se acumulando nos azulejos brancos imaculados. O silêncio no apartamento destruído era ensurdecedor, um contraste agudo com a cacofonia violenta que o havia consumido apenas uma hora antes. Victor contornou o banco principal de elevadores e o elevador de serviço comprometido. Empurrou uma porta discreta e sem marcação no corredor de utilidades, revelando uma escada estreita de concreto. Poço de manutenção, Victor explicou, a respiração trabalhosa enquanto começavam a descida. Vai até os túneis do metrô. Ninguém sabe da existência exceto o arquiteto do prédio. E ele está morto. Sade não perguntou como o arquiteto morreu. Não queria saber. Eles desceram 50 andares em silêncio. O ar foi ficando progressivamente mais frio, espesso com cheiro de ozônio, concreto úmido e ferrugem velha. O ritmo de Victor diminuiu a cada lance de escadas. Pelo 30º andar, ele deixava uma impressão de mão ensanguentada na parede de blocos de concreto a cada passo. Pelo 20º andar, o joelho cedeu, fazendo-o cair pesadamente contra o corrimão de metal. Para! Sade ordenou. Ela agarrou o braço dele, puxando-o para baixo nos degraus frios. Ele não lutou. Desabou contra a parede, a cabeça tombando para trás, os olhos escorregando fechados. A pele era da cor de giz sujo. Victor! Sade bateu levemente na bochecha dele, a voz subindo de tom. Ei, olha para mim. Não desmaia aqui. Os olhos dele se abriram com dificuldade. O preto profundo e sem fundo das íris estava turvo, sem foco. Ele a olhou, realmente a olhou, e por um segundo aterrorizante, o implacável chefe da máfia havia desaparecido completamente. Em seu lugar era apenas um homem sangrando no escuro, despido do poder, do dinheiro e da aura intocável. Você deveria ter me deixado lá em cima, ele murmurou. Pegado o pendrive e ido embora. Você não me deve nada. Não ia conseguir andar 2 quarteirões. Sade respondeu bruscamente, embora as mãos estivessem tremendo enquanto verificava o curativo no ombro. Estava encharcado, mas o sangramento havia diminuído. E eu não abandono as pessoas para morrer, ao contrário dos seus. Victor soltou uma risada fraca e humilde que rapidamente virou uma tosse úmida. Os meus. Você está certa. Nós tomamos, nós destruímos. Essa é a natureza da besta. Ele rolou a cabeça para olhar para ela, o olhar descendo para o hematoma roxo irregular que ainda marcava a mandíbula dela. Nunca foi minha intenção te arrastar para as sombras, Sade. Eu só queria minha propriedade de volta. Você não consegue controlar as consequências, ela disse suavemente. Você jogou uma pedra no lago. Não pode dizer às ondas onde parar. Era a coisa mais verdadeira que alguém já havia dito a ele. Victor Reio havia construído um império na ilusão do controle absoluto. Ele compartimentava a violência. Mantinha as mãos limpas. Mas olhando para a restauradora de arte destruída sentada ao lado dele numa escada suja, percebeu que o livro-caixa nunca poderia ser equilibrado. Ele lhe devia uma dívida que nenhum dinheiro conseguia pagar. Quando sairmos daqui, Victor sussurrou, a voz caindo para um sussurro rígido, vou incendiar Carver até as cinzas. Vou desmantelar a operação dele peça por peça. E quando acabar, vou te dar dinheiro suficiente para você desaparecer em qualquer lugar do mundo. Você nunca vai ter que ver minha cara de novo. Sade olhou para as próprias mãos. Estavam manchadas com o sangue dele. O suéter amarelo havia desaparecido. Seu estúdio era cinzas. O irmão estava no necrotério. A garota que limpava pacientemente o verniz de paisagens do século XIX não existia mais. Havia sido queimada pelo solvente cáustico da realidade de Victor. Não quero desaparecer, Sade disse. A voz era suave, mas possuía uma nova e inquebrável resistência. Ela encontrou o olhar dele, os olhos frios e claros. Arthur morreu porque achou que podia jogar o seu jogo e sair andando. Eu não vou sair andando, Victor. Se eu seguro o pendrive, eu seguro a alavanca. Você vai me ensinar como sobreviver nesse mundo. Victor a encarou. O choque no sistema não era apenas da perda de sangue. Ele viu a mudança. O endurecimento. Ele havia quebrado um pássaro, mas havia acidentalmente forjado um falcão. Ele estendeu a mão, os dedos ensanguentados se fechando fraco mas firmemente ao redor do pulso dela. Era um pacto. Uma travessia terrificante e irrevogável da linha. Certo, Victor respirou. Vamos à guerra. Eles se ergueram com esforço, se apoiando pesadamente um no outro, e continuaram a descida para o escuro sufocante. Asterisco, a descida para as trevas marca apenas o começo da aliança brutal de Sade e Victor. Ela era para ter sido uma alavanca. Um peão descartável num jogo de xadrez violento. Em vez disso, ela se tornou a rainha.
A sobrevivência deles agora depende de um vínculo perigoso e inquebrantável, forjado no sangue e na traição. O que acontece quando a restauradora de arte aprende a empunhar poder em vez de um bisturi? Obrigado por acompanhar essa jornada sombria. Se você gostou dessa história, deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para mais dramas de áudio intensos e imersivos.